Tem alguém aqui com formação em Direito? Como é que vocês estão aí? Já tiveram aula de violência doméstica? Já viram o Estatuto do Desarmamento? Já viram? Já, né? Então, vocês tiveram aula com a professora Josiane? Já? Já, né? Eu dou aula com ela, dou algumas aulas com ela, já dei aula com ela aula como professor convidado na Degrau, na próprio curso Pimentel. E hoje vim dar continuidade no trabalho dela. Pelo que ela me passou, estava faltando essas duas leis de violência doméstica e Estatuto do Desarmamento. A gente vai dar continuidade na correção desses exercícios como se fosse um simulado mesmo, mas a gente aprofunda. Mesmo projeto que ela vem fazendo, a gente vem dar continuidade. É a forma que a gente costuma trabalhar, então assim, tem dado certo, a gente tem o costume de fazer isso e vai dar continuidade nessa forma de correção de questões dela. Só preciso saber de você. Alguém tem formação em Direito? Não? Como é que a gente está aí? Não? Então, vamos lá. Vocês fizeram os exercícios? Já, né? Eu fiz o seguinte, eu trouxe... Gente, me perdoa, minha letra é horrível, tá? Minha letra é muito feia. Se tiver feia, pode chamar a atenção e falar, pô, professor, essa letra tá horrível. Melhor aí, mas minha letra é horrível mesmo. Vou tentar fazer o melhor possível aqui para vocês conseguirem estar entendendo a minha letra. Me apresentar, sou o professor Douglas Vieira, sou professor de penal, processo penal, sou advogado criminalista, sou pós-graduando em Ciências Criminais e Segurança Pública pelo ERJ e, como já falei, eu venho dando aula para concurso público, estudei muito tempo para delegado. Eu entrei na faculdade, no comecinho da minha faculdade, eu comecei estudando para delegado, então do quinto período até o final, assim, até pouco tempo atrás eu ainda estudava. Hoje em dia eu me encontrei dando aula e advogando, então assim, continuo estudando porque o estudo é contínuo, a gente não pode parar de estudar, tanto para trabalhar como advogado, tanto quanto para dar aula. Para dar aula é até um estudo mais ativo ainda, né? Porque a gente tem que pegar a questão, ficar de olho na banca, entendimento, jurisprudência, então assim, o estudo não para. Então, a gente está sempre se atualizando. Vocês, futuramente, ainda quando estiverem lá tomado posse, vocês estão, todo mundo aqui está estudando para PSERG, tem alguém TJ, todo mundo PSERG. Então, assim, até quando vocês estiverem lá, no meu dia a dia mesmo, eu vejo que tem muitos policiais que nem têm formação em Direito, mas quando a gente chega ali para despachar, para conversar alguma coisa sobre um procedimento, os caras que não têm formação em Direito, os caras sabem muito, sabem de verdade. Porque esse estudo que vocês estão fazendo é o que vai preparar vocês para quando vocês estiverem lá na prática, terem um embasamento, poderem estar argumentando, até os fatos mesmo. Eu costumo trazer muita coisa da prática. Vocês vão ver que conforme a gente vai fazendo as questões, eu trago um pouco de prática também, porque é o que acontece, tá? Então, assim, não é só porque está na teoria que você vai só estudar, fazer questão para passar na prova e acabou, não. O que está aqui, principalmente na lei de violência doméstica, tem muita coisa do que está aqui que vocês vão lidar no dia a dia e por isso que eu vou ser até um pouco repetitivo em algumas coisas, na questão do artigo 16, do próprio artigo 21, do artigo 5º da Lei de Violência Doméstica. Eu vou ser repetitivo mesmo, porque tem que ser. Se isso não ficar no sangue, na hora da prova pode ser que fuja, vocês esqueçam. Então assim, vou ser repetitivo. Artigo 5º, artigo 16, 21 da Lei de Violência Doméstica, Estatuto do Desarmamento. Então assim, a gente vai falar bastante dos mesmos artigos para ficar uma coisa na veia mesmo. Bateu na prova, tu vai ler, tu vai saber. Beleza? Então vamos lá. Só dar uma olhada na água aqui. Questão 1. Banca FGV, MPRJ, estágio forense. Quando em discussão ocorrida entre um casal, Luciano e Vanessa, casados há muitos anos, o cônjuge varão
vem a agredir sua esposa, causando-lhe lesões corporais leves. Salva essa palavrinha-chave aqui, lesões corporais leves, por gentileza. Levados à delegacia, Vanessa, por seu turno, se revela arrependida de ter acionado o aparato policial, razão pela qual afirma ao delegado de polícia seu desejo de retirar a queixa. A gente ouviu muito isso, né? Vou retirar a queixa. Então, e tendo a autoridade policial esclarecida a ocasião que sua manifestação de vontade seria fator absolutamente irrelevante para o prosseguimento dos atos de investigação penal, no caso, a hipótese é de... Vou ler as alternativas. Vocês já responderam as questões, né? Já? Então a gente vai direto para a correção, não é isso? Ou vocês querem um tempinho para responder? Vocês já fizeram? Não entendi. Não, já fizemos. Já fizeram, tá. A. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica, que se persegue pela via de ação penal pública condicionada, sendo, portanto, indispensável expressa autorização da vítima. Vou ler todas, depois a gente começa a discutir, beleza? Lesão corporal qualificada pela violência doméstica, que se persegue pela via de ação penal pública incondicionada, conforme a orientação já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ação de iniciativa privada, cabendo à vítima ou a qualquer interessado a deflagração da ação penal. Ação penal pública incondicionada, que pode ser deflagrada pela própria autoridade policial ou por terceiro interessado. E é o arquivamento, a critério de autoridade policial, que deverá recorrer de ofício ao chefe de polícia. Então, galera, qual é o gabarito dessa? B. Alguém outra? Não. Alguém botou outra coisa? D de dado? Boa. Eu gosto quando tem esse tipo de divergência. Eu gosto disso. Quem botou diferente da B? Quem botou? Você botou o quê? D de dado. Tá. Por que você botou D de dado? Teve alguma dúvida nessa? Não? Vamos lá, vamos explicar por quê. Por que é B? Lesão corporal qualificada pela violência doméstica que se persegue pela via de ação penal pública incondicionada, conforme orientação já pacificada. Eu acho que eu sei o que você errou nessa quando você marcou D. Ação pública incondicionada. O que acontece? Vamos lá. Ação penal de lesão. Nesse artigo, existe um artigo 100... Já vi que eu errei, né? Sim. A gente está aqui para isso. 129, parágrafo. Eu fui no incondicionado, só no resto da... E outra coisa, ó, vamos lá. Lesão corporal leve, beleza? No âmbito da lei 11.340, independente da lesão corporal, se ela for leve, grave, gravíssima, lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, vai ser sempre de ação penal pública incondicionada. Então vamos lá, vou fazer uma anotação aqui para vocês poderem botar aí também. Lesão corporal. Vou botar vidom, beleza? Violência doméstica. Sempre pública incondicionada. Único crime, leve isso para a prova, vamos levar isso para a prova. Único crime que não vai que se procede mediante representação na lei de violência doméstica é esse aqui, ó. Ameaça. Beleza? Isso aqui aí fica fácil. O restante vai ser por eliminação. Caiu essa questão de pública condicionada ou incondicionada,
Se dá mediante representação, ameaça. Sempre, no âmbito da violência doméstica, vai ser sempre o crime de ameaça. Beleza? Até porque, alguém tá com o código aberto aí? Vocês trouxeram o código? Alguém trouxe? Não? Se puder ler, por gentileza, o 129, parágrafo 9º, porque trouxe, existe uma inovação lá no 129, parágrafo 9º, que fala exatamente dessa questão. Trouxe essa tipificação, essa qualificadora, na verdade. Ele qualificou o crime de lesão corporal quando ele é praticado em decorrência de cônjuge, irmão, ascendente, descendente. Então, quando existe uma lesão corporal que não é no âmbito de violência doméstica, o que vai ser do âmbito de violência doméstica? Era bom que tivesse com o código aberto para a gente estar lendo no artigo 5º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Esse é o parágrafo 9º, né, do artigo 129. Exatamente. Então, assim, quando vai ser de violência doméstica quando? Essa é a linha tênue, tá? Quando vai ser um crime de violência doméstica? A gente tem que ter aquela relação íntima de afeto. E a violência, ela tem que ser feita decorrente da fragilidade da mulher em relação ao agressor. Pode ser ele homem ou até mesmo mulher. Mas o polo passivo, a vítima, vai ser sempre mulher. Beleza? O artigo, teria como dar uma lida no artigo 5º da Lei de Violência Doméstica? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também, que já facilita também. O artigo 5º de Violência Doméstica, ele traz exatamente essa questão de quando vai se aplicar ou não a Lei de Violência Doméstica. Esse foi o erro também na hora de marcar essa questão, porque é difícil meio. Tu fica ali, pô, lesão corporal, quem marcou B deve ter pensado o seguinte, ó, a B não. Dessa lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Perfeito. Os incisos, tem inciso? No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, assim, a gente pode perceber com a leitura do artigo 5º que no âmbito da violência doméstica, ainda que não seja homem e mulher, tio e sobrinha, avô e neta, até sogro com genro, sogra com genro, é lógico que o polo passivo, a vítima, tem que ser mulher. Beleza? Não pode ser um homem vítima de violência doméstica. Tem que ser mulher, porque em relação íntima de afeto. O próprio artigo 5º fala isso. E o 7º é importante também, porque o artigo 7º ele traz o que é violência psicológica, quais são os tipos de violência que podem ser perpetrados, podem ser praticados em face da mulher. Perdão, seu nome? Camila, pode ler pra gente, por gentileza, o 7º? O 7º, os incisos. Violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros. Primeiro, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Terceiro, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, a gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Quinto, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou... Perfeito, Camila. Muito obrigado. Então aqui a gente pode ver que as espécies de violência doméstica contra a mulher, eles estão previstos no artigo 7º. São as espécies. A Lei 11.340 ela serve para quê? Ela não trazia tipificação de crime. Como é que se aplica a Lei 11.340? Como é que ela é utilizada? Ela tem um crime, que é o 24A, que ele foi trazido há pouco tempo, que é o descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Aí sim, a Lei 11.340 trouxe a tipificação e a previsão legal de um crime. No artigo 24A. Arbitrado, o juiz arbitrou uma medida protetiva de urgência. Foi descumprida? O réu ali ele vai responder pelo 24A. É o único crime que a Lei de Violência Doméstica prevê. Não sendo esses casos, a Lei de Violência Doméstica ela serve para trazer um tratamento diferenciado para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Qual é esse tratamento diferenciado? Aqui a gente está prevendo as espécies de violência doméstica que podem ser praticadas contra a mulher. E o artigo 5º, ele traz a previsão, por isso que é muito importante quando vocês forem para a prova, vocês levem esses artigos dá uma lida. Tá de bobeira? Dá uma lida no 5º e no 7º. 5º e 7º. Porque aqui ele vai trazer as espécies que podem ser de violência doméstica praticadas contra a mulher. E no 5º, ele vai trazer quais as condições para que se possa estar aplicando a lei de violência doméstica, num caso prático. Por exemplo, Camila, seu nome? Isaac. O Isaac ameaçou a Camila. Sabe que eles não têm uma relação íntima, eu não sei se vocês, acho que não, mas são somente colegas. Um ameaçou o outro, é ameaça simples. A partir do momento em que vocês têm uma relação íntima de afeto, moram juntos, são namorados, até ex-namorados mesmo, existe a previsão legal para que ex-cônjuges, ex-namorados, aplica-se a lei de violência doméstica. Não basta que eles morem tão somente no mesmo teto. Não. Até mesmo para ex-cônjuges, esse cara que persegue essa mulher, aplica-se a lei de violência doméstica. Não sei se... Agora me falhou a memória, não me lembro se é no artigo 5º. Mas fala que independentemente de coabitação. Beleza? Leve isso para a prova, porque na prova, por ser uma prova objetiva, eles podem trazer isso e levarem vocês a erro. Trazer ex-namorados. Acho que aqui mesmo ele fala. Quinto, inciso 5. Ele fala que independentemente de coabitação. Então, mesmo que eles não coabitem, são ex-namorados, ex-noivos, ex-cônjuges, aplica-se ainda assim por um crime de ameaça. E como é que é a dinâmica disso? O cara ameaçou a mulher. Quando a mulher for lá prestar declaração, um registro de ocorrência, vão ser feitas essas perguntas. Vocês, quando estiverem lá na mesa, lá digitando o registro de ocorrência, chegar lá uma pessoa para prestar declaração, ele vai te perguntar, mas como é que é a tua relação de afeto com esse cara? Vocês se conheceram onde? Na night? Vocês se conheceram num barzinho? Vocês moram juntos? Vocês já namoraram? Tem que ser feita essa triagem. Daí, então, o inspetor responsável, a gente sabe que é o inspetor, o delegado fica responsável por fazer o relatório, mas o inspetor que vai fazer toda essa triagem, esse primeiro contato com a vítima, são vocês. Quando estiverem lá fazendo esse primeiro contato, calma aí, mas como é que era? Vocês se conheciam, vocês não se conheciam? Então, há quanto tempo? E a partir dessa triagem, vocês vão aplicar os beneplácitos da Lei 11.340 para a vítima de violência doméstica. E o artigo 20, a gente vai estar falando daqui a pouco, 21, traz as medidas que podem ser aplicadas às vítimas de violência doméstica. Afastamento do lar, se ela for funcionária pública, o afastamento de determinado lugar. Então, assim, quando vocês estiverem lá, vocês estiverem tomando posse, vocês estiverem tomando o termo da vítima no registro de ocorrência, cabe o artigo 5º vai ser o norte, vai ser a bússola que vai indicar vocês como vocês devem tratar aquela pessoa para saber se aquele crime ali ele vai ser tratado no juizado especial de violência doméstica ou ele vai para um GCRIM da vida ou para uma vara criminal comum. Artigo 5º e artigo 7º, beleza? Na parte que ele fala, fala que se for considerado... Sim, eu acho que o próprio artigo espécies no 5º. No 5º ele traz essa questão. Se for da família, às vezes cabe
Tu mora num quintal ali. Sei lá, mora num quintal, mas no quintal mora você, sua sogra. Tu não mora na mesma casa que sua sogra, mas vocês moram no mesmo quintal ali. Por ela ser sua sogra, vocês estão todos os dias ali. Um dia tu resolve xingar ela e ameaça tua sogra. Vocês não moram no mesmo quintal, na mesma casa, mas moram no mesmo quintal. Aplica-se também a lei de violência doméstica, porque não deixa de ser. A partir do momento em que você xinga essa sogra, briga, vai ficar aquela, sabe, aquele ranço de família. Você chega a sua sogra chega na delegacia, a gente mora no mesmo quintal. Então assim, ele é meu genro, me ameaçou, eu tô com medo de entrar em casa. Vão pedir o afastamento do lar, do autor do fato nesse caso. Então assim, independente, pode ser primo, prima, às vezes nem é um filho adotivo. Um filho adotivo também se aplica. Então assim, o norte, por isso que eu tenho falado do artigo 5º da Lei de Violência Doméstica, vai ser um norte. Então é bom levar isso para a prova, independente de ter uma relação íntima de afeto, se você tem um vínculo familiar com aquela pessoa, isso por si só já vai atrair a competência do juizado de violência doméstica. E o que vai caber? Vai caber todos esses benefícios que a Lei 11.340 traz. Afastamento do lar, às vezes até uma própria... A viatura, existe uma previsão legal, agora me falhou a memória se é o 17 ou 20, algum desses artigos, que prevê que a polícia deve ceder uma viatura para levar essa mulher vítima de violência doméstica até em casa, para que ela retire os pertences dela e leve para algum outro lugar. Ou se for o caso, se ela não tiver onde ir, tire o autor de casa. É uma lei tão benéfica, que fazendo um link aqui com uma prática, eu tive um cliente que ele era casado com a mulher durante um tempão, ela foi na delegacia e falou que foi vítima de ameaça, sendo que o cara, não é porque é cliente não, mas o cara é um lorde com a mulher, o que ela teve de ameaça foi uma fala de uma amiga em comum entre o casal. Ela falou, o cara falou que vai quebrar tua perna. A mulher falou isso, sendo que ele nunca falou isso. Ela foi na delegacia, falou isso para a delegacia, o cara saiu de casa. A casa era dele, comprou a casa, ele era responsável pela manutenção dela. Na delegacia perguntaram, você quer uma medida protetiva? Ele, eu quero. Deram a medida protetiva, o cara saiu de casa. Então assim, além de ter saído de casa, né, graças a Deus ele não descumpriu, mas assim, se descumprisse, se fosse o caso dele mandar uma mensagem para ela pelo WhatsApp, amor, não sei o quê, vamos voltar, como é que você tá? Já é um descumprimento. Uma mensagem no WhatsApp, depois que você tomar ciência dessa medida protetiva de urgência para essa mulher, já é considerado um descumprimento dessa medida protetiva. Camila, pode ler o 24A, por gentileza? Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nessa lei. Detenção de 3 meses a 2 anos. O simples fato de você descumprir, como é que se descumpre? Porque na própria decisão, o que faz? Quando vocês fizerem isso, der para o delegado fazer o relatório, o delegado mandar para o juiz deferir as medidas protetivas e delineá-las, o juiz quem vai delinear? O delegado vai fazer aquele relatório, o juiz vai decidir quais serão as espécies de medidas protetivas de urgência que serão aplicadas àquele caso em tela. Nesse caso, quando o juiz tiver, ele vai aplicar lá como distanciamento, não pode entrar em contato com a vítima, se tiver algum parente envolvido, por exemplo, se a ameaça ou a violência doméstica, a lesão corporal que seja, tivesse sido em face das crianças, o pai pode perder a guarda da criança, dependendo do caso. Então existem diversos tipos de benefícios em prol das vítimas que são trazidos pela Lei 11.340. Agora, se disser que a Lei 11.340 ela traz algum crime, traz sim um crime, descumprimento de medida protetiva de urgência. A gente chama de MPU, né? Medida protetiva de urgência. Mas único crime, beleza? E essa questão, quando for homem, sendo a vítima mulher, ainda que a ação leve, ela é pública e incondicionada. A gente já falou isso, né? Lesão corporal na violência doméstica é sempre pública e incondicionada, beleza? Professor, qual seria o erro aí nessa D? Porque assim, eu marquei a B, mas no princípio eu tinha marcado a D também. Qual seria o erro aí dessa D? Pode ser deflagrada pela própria autoridade policial ou por terceiro interessado. A vítima, ainda mais sendo um caso de lesão corporal, a única pessoa que tem o animus domini ali
dessa ação penal, agora não é nem mais a vítima, quando a partir do momento em que se torna uma lesão corporal e a ação penal é pública incondicionada, esse incondicionado aqui quer dizer exatamente isso, que independe da vontade da vítima, sequer de terceiro interessado e nem da autoridade policial. Aqui, o custos legis, o animus dominus agora dessa ação penal vai ser tão somente do Ministério Público. Tanto que eles vão mandar isso aqui para o juiz, aí o juiz lá vai arbitrar essa medida protetiva de urgência. Cara, para a gente conseguir, a gente vai chegar no artigo 16. O único que admite retratação aqui, vou botar aqui também, ó, admite, a ameaça, ela admite retratação. E aqui, para a gente ter noção de quão benéfica para a vítima a lei de violência doméstica, para ter noção aqui do artigo, admite retratação na forma do artigo 16 da própria lei. E como é que vai ser essa retratação? A retratação no âmbito de violência do GCRIM da vida. Esses dias a gente chegou lá na audiência de conciliação com a conciliadora, foi até, hoje é sábado, foi quinta-feira. No GCRIM da vida, como é que é? A vítima chegou, estava pelo autor, suposto autor, a vítima simplesmente chegou, olha só, não quero mais dar prosseguimento nisso não. A conciliadora chegou lá, redigiu um termo, ó, informo que a vítima não tem mais interesse de dar representação na ação penal, motivo pelo qual eu pugna pelo arquivamento da mesma. Mandou isso para o Ministério Público, 99,9% de chance do Ministério Público arquivar. Isso no GCRIM. Crime de ameaça também. Agora, para a gente ter uma noção de como funciona na lei de violência doméstica o crime de ameaça que admite retratação, da forma do artigo 16, como é que tem que ser feito? A vítima tem que manifestar esse direito, essa vontade de renúncia da representação nos autos, ou por meio da defensoria, por meio de advogado, ela vai dar um jeito de manifestar essa vontade. Manifestada essa vontade, o juiz vai marcar uma audiência especial na presença do Ministério Público, na presença do juiz, para que essa vítima possa estar manifestando na frente de todo mundo essa vontade dela de renunciar, essa vontade de representação naquela ação. Mas na lei de violência doméstica é tão somente no crime de ameaça. Entrou nessa questão aqui da lesão corporal, esquece, não tem mais como. O Ministério Público vai decidir se vai ou não, aí vai dar prosseguimento. Muitas das vezes isso aqui vai para uma audiência. Mas a lesão corporal ela só é incondicionada no âmbito da violência doméstica. No âmbito da violência doméstica. Ela continua, sim. A gente vai trazer aqui a próxima questão que fala da súmula que traz essa previsão. Então, assim, não entendi. Aqui, ó, artigo 41. Tem como dar uma lida, por favor, no artigo 16, por gentileza, Camila? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Isso é muito importante. Vou botar aqui, ó. Audiência especial mais MP mais juiz e antes do recebimento da denúncia. Isso daqui é muito importante, porque as bancas, elas cobram isso daqui, a covardia, cara. Elas cobram isso aqui de que forma? Eles vão te falar que é antes do oferecimento, que no CPP é. No CPP é antes do oferecimento. Qual é a diferença? Só pra gente ter uma noção, que vocês sabem a diferença do oferecimento, do recebimento. Vamos lá, vamos falar aqui. O MP, quando recebe, sei lá, um APF, uma manifestação, um registro de ocorrência, o que ele faz? Ele vai oferecer a denúncia. Oferece a denúncia. O juiz dessa denúncia aqui, juiz J, ele vai rejeitar
Ele oferece, ele ofereceu, o juiz aceita, ele rejeita ou aceita essa denúncia aqui. O juiz ele tem essas duas funções. Ou ele aceita a denúncia, ou ele rejeita. Na lei, no CPP, para você renunciar ao direito de representação, aqui é antes desse... No CPP, a renúncia do direito de representação, ele se faz nesse momento aqui, tem que ser feito nesse momento aqui, antes do oferecimento. Enquanto que na lei de violência doméstica, deve ser antes do recebimento. O que a lei de violência doméstica fez? Vamos dar mais um tempinho para ver se essa vítima quer isso mesmo ou não. Então não é no oferecimento. Lei de violência doméstica, pensa assim, pensa da seguinte forma para vocês levarem isso para a prova, que isso é muito provável de cair. Recebimento. É um pouquinho depois. MP recebe, oferece. CPP no oferecimento da denúncia. Lei de violência doméstica, antes do recebimento. O que eles pensaram? Vou tornar a falar para vocês gravarem isso. Deu mais um tempinho. O MP oferece. Antes do juiz pegar essa denúncia e receber, ele ainda dá um tempinho para ver se essa vítima quer fazer isso mesmo ou não. Tanto é que, na forma do artigo 16, sabe como é que eles fazem? Eles marcam a audiência para tipo 6, 8 meses depois. Depois que ele vê que o réu preenche os requisitos, que a vítima de fato renunciou ao direito de representação, eles marcam a audiência para tipo 6 meses, 8 meses depois. Para dar exatamente esse tempo. Vamos ver se esse cara não vai fazer mais nenhuma merda. Vamos deixar mais um pouquinho. Para ver se ele não vai fazer outra besteira. Justíssimo. Muito justo isso. Porque realmente a gente sabe que a lei de violência doméstica ela veio para acabar com esse patriarcado, com essa questão desse machismo estrutural que a gente tem na sociedade. A lei de violência doméstica serve para isso. Eu acho justo mesmo. Tá bem mesmo? Então dá um tempinho aí para ver se esse cara tá tranquilo mesmo. Se esse casal tá bem. E tem que ser, lembra disso? Tem que ser na frente do MP e do juiz, por quê? Alguém chuta por quê? Por que tem que ser na frente do juiz e do MP? Muitas das vezes as mulheres são... Não as mulheres, para dar essa aula tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, é complicado. Numa turma que eu tive, aí foi uma discussão bizarra, foi uma discussão tremenda, então a gente tem que ter muito cuidado. Mas acontece, a lei veio exatamente para isso, para acabar com essa questão do machismo, da fragilidade da mulher, a lei veio para acabar com isso. E algumas das vezes, mulheres são dependentes econômicas dos homens. Acontece. Assim como existem homens que também são dependentes economicamente de mulheres. Mas não só por isso. Essa lei previu que essa audiência especial tem que ser na frente do MP e do juiz para comprovar que essa mulher não está sendo coagida por esse homem. Então ela senta na frente do juiz, do MP, a senhora quer renunciar mesmo? Por quê? E para chegar nesse ponto aqui, é um Deus nos acuda também. Porque tu chega nesse ponto aqui, ela representou, ela manifestou a vontade dela de renúncia à representação. Isso vai para o processo. Existe um estudo social que é feito também, com uma psicóloga, com a equipe técnica. Perguntam, tudo bem? Vocês estão bem? Quer mesmo? Quero. É isso mesmo? Quero renunciar à representação. Então tá bom, a gente vai marcar uma audiência, tá? Aí marca uma audiência para daqui a não sei quanto tempo, para nessa forma aqui. Depois que ela falou para uma assistente social, para uma psicóloga que ela quer, agora ela vai ter que falar para o MP e para um juiz, que ela quer mesmo. Então assim, exatamente por isso, para evitar com que essa vontade dela seja viciada, para evitar com que essa vontade dela esteja sendo coagida. O que acontece? Acontece mesmo. O cara pede para falar, renuncia lá, e acontece. E o juiz vai perguntar, por que você quer fazer isso? E ela vai ter que manifestar essa vontade de forma oral, sentada lá na frente de um juiz e de um promotor.